Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Papo Ped. Eu sou a Bianca. E aí pessoal, eu sou o Matheus. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo Ped. E aí, Matheus, vamos bater um papo? Um Papo Ped? E aí pessoal, então estamos aí com mais um episódio e hoje nós vamos falar de quê, Bianca? Hoje nós vamos falar sobre anafilaxia. Anafilaxia, muito bem, o que é isso? Meu Deus! Então, a anafilaxia, né, é um tema bastante importante na emergência pediátrica mais ainda, né? A gente não sabe com certeza sobre a incidência dela, né, porque ela pode se apresentar de diversas maneiras, né? Então, a gente sabe que é subdiagnosticado. Então, acho que faz sentido estar na nossa conversa aqui de hoje, né, Matheus? Sim, com certeza. E é uma emergência que pode evoluir de uma maneira muito rápida, né? E quanto antes você identificar e tratar, você tira o paciente do risco. Então, é fundamental você saber reconhecer quando você estiver aí atendendo e saber o tratamento certo para evitar complicações e até mesmo óbito. Certo. E aí, que mais? Que nós vamos falar sobre anafilaxia? Então, o nosso propósito aqui hoje, né, é frisar principalmente no reconhecimento, né, da anafilaxia na emergência, ou então num paciente que talvez já esteja internado e evolua com os sinais, e fazer o reconhecimento, o diagnóstico para poder tratar, certo? Vamos, então, falar sobre a definição, né, sobre o diagnóstico, sobre os sinais e sintomas possíveis, né, que são muito variados, sobre o tratamento, né, reconhecer fatores de risco. E passar rapidamente sobre a fisiopatologia, não é o objetivo aqui, acho que o principal mesmo é reconhecer e saber tratar. Na prática, né, mas só para dar uma pincelada. Isso aí. Então, para começar, vamos de caso clínico? Vamos de caso clínico. Caso clínico é sempre bom, né? Para dar aquela instigada. A gente já falou, né? Mas enfim. Já tem o diagnóstico. Mas finge que não sabe. Então vamos lá, Matheus. Não sabe o tema da aula. Bom, mas imagina aí que vocês estão atendendo aonde? Na UPA de São Sebastião. São Sebastião. Podia ser lá em Itapê. Mas aqui no nosso caso a criança tá na praia. Ah, tá, então tá bom. Itapê não tem praia. Entendi. Então São Sebastião. Aí vocês vão atender. Chegou lá o Zezinho. Zezinho. De 6 anos. E ele pesa 20 quilos. E aí o que aconteceu? Tava lá na praia, de boa, com a família. Aí comeu um camarão. Resolveu comer ali, né? Fazer um lanchinho, pedir uma porçãozinha de camarão, combina muito com praia, né? Sempre bom, né? E aí, o que aconteceu com o Zezinho? O Zezinho. Aí o Zezinho começou com a pele assim, ó, toda vermelha. Com as manchas vermelhas na pele. Isso tem mais ou menos 1 hora antes dele chegar para você. E além dessas manchas, ele também apresentava muito prurido, né? Ele veio com essa queixa, ele contou pra gente. Coçava bastante na pele. E agora, um pouco antes dele chegar, começou com dor abdominal. Então, uma dor abdominal muito intensa. E aí, no caminho, ele vomitou no carro. Teve um episódio de vômito. E aí, como é que vocês tratariam esse caso? O que vocês acham do Zezinho? Ele não é só uma mancha vermelha, é só uma alergia na pele? O que é? Ou precisa de mais coisa, precisa de mais atenção? Então, vamos... Segura aí, a gente volta no final, no caso clínico. Para falar sobre o desfecho do Zezinho. O que aconteceu com o Zezinho? Então, vamos começar definindo, né? O que é anafilaxia, né? Então, a definição, né, é uma reação de hipersensibilidade, que ela é multissistêmica, grave, de início agudo e potencialmente fatal, certo? Ela é desencadeada após uma exposição por um antígeno, que já teve uma sensibilização prévia, certo? E pode ter envolvimento de pele, respiratório, cardiovascular, gastrointestinal, pode ter todos, pode ter um ou outro, né? A gente vai falar mais sobre isso depois. Bem variável, né?
Exato. A apresentação Vai clínica, variar. ela varia bastante. Certo. E o E, que desencadeia essa reação? Uma reação alérgica, né, grave. O que desencadearia? então, ela pode ser desencadeada por alimentos, por medicamentos, né? De medicamentos, a gente tem registro bastante por anti-inflamatórios não esteroidais, né? Por antibióticos também, principalmente os beta-lactâmicos. Por alimentos, aí vai depender bastante da faixa etária. A gente tem os menorzinhos ali com muita exposição a leite de vaca, clara do ovo, né? Nos lactentes, nos pré-escolares. As crianças um pouquinho maiores já tem com crustáceos, né? Também falando de adolescentes e adultos, a gente tem essa incidência um pouquinho maior, né? Ó o Zezinho Ó o aqui. Zezinho piscando. Também a gente tem que pensar nas picadas de insetos no geral, né? Formigas, abelhas, vespas. E a gente tem ainda uma porcentagem grande, né? Cerca de 10% dos casos relatados, onde não tem registro de agente etiológico. Existe uma clínica de anafilaxia sem registro de agente etiológico, né? Que a gente chama de uma anafilaxia idiopática, né? Muito bem. Maravilha. Então já sabemos o que é. Agora a gente tem que falar do diagnóstico. Como é que eu vou fazer o diagnóstico, né? Chega um paciente aí com os sinais e sintomas específicos. Conta pra gente, Matheus. Para eu fazer o diagnóstico, eu preciso o quê? De exames? Precisa de exame? Não, o Diagnóstico é clínico. É clínico. Então, aí, assim, é difícil realmente a gente conseguir definir. A gente tem várias definições ao longo do tempo aí da anafilaxia, porque realmente são reações heterogêneas e com diversas causas, né? Diversas fisiopatologias. Mas foram se desenvolvendo critérios diagnósticos que são, como eu disse, clínicos, que vão facilitar você identificar esses diagnósticos e para que você não perca nenhum desses casos, né? Então, são critérios diagnósticos mais sensíveis para eu não deixar de tratar nenhum caso que pode ser potencialmente grave, né? Então, a gente tem essas diversas definições ao longo do tempo, mas o que a gente mais tem utilizado aí recentemente, que foi da Organização aí Mundial de Alergia, de 2020. Nem é tão recente assim, né? Já está ficando mais antigo, Quem 2020. sabe logo sai critérios novos, né? A gente sabe que o último que tem registro é esse. Sempre a gente vai tendo atualizações para tentar deixar uma definição sempre mais adequada, né? A ideia é sempre você conseguir identificar mesmo reações alérgicas sistêmicas graves e excluir reações que sejam alérgicas mais localizadas, sem repercussão sistêmica, né? Então, a ideia dos critérios é justamente identificar isso, né? Então, e quais são os critérios? Então, esses critérios aí de 2020, né, tanto a SBP como essa Organização Mundial aí de Alergia, definiram basicamente duas situações. Então, a primeira seria quando você tem um envolvimento, um início agudo de uma doença, com envolvimento cutâneo, né, da pele, do tecido mucoso, né, ou de ambos, e aí pode ser variado. Pode ser uma urticária, né, que são aquelas lesões geralmente mais placas, né, com halo hiperemiado externo, coceira, né, o prurido, o rubor na pele, né, aquela pele bem avermelhada, angioedema. Matheus, vamos colocar lá no Instagram uma imagem do urticária, uma imagem de angioedema. Difícil de escrever por áudio, né? A gente vai jogar no Instagram, galera. Isso aí. Põe uma imagem aí de uma foto de uma urticária e de um angioedema. Então, aquele inchaço característico, né, da manifestação cutânea, que é a manifestação mais comum, né, nessas nessas reações alérgicas graves, né? Então, seria o critério inicial, associado a pelo menos mais um envolvimento de outros órgãos, né? Então, comprometimento respiratório, e aí pode ser falta de ar, broncoespasmo, o que a gente vê clássico, que é risco maior, assim, desenvolvimento agudo, né? Seria
edema de glote, né? O grande temor, né? De saturação, então qualquer comprometimento respiratório, né? Uhum. Comprometimento gastrointestinal, então dor abdominal intensa, vômitos, diarreia, né? Isso tudo também entraria aí como sintoma de gastrointestinais, que ele coloca como sintomas gastrointestinais graves, né? Então, não é qualquer dor abdominal, aquela dor abdominal leve, ou assim, às vezes só um episódio de vômito, né? Seria vômitos repetitivos e especialmente na história que você tenha relação, assim, com a exposição, geralmente já com algum alérgeno já conhecido, né? Então, respiratório, gastrointestinal e o último aí, cardiovascular. Aí pode ser principalmente aqui queda da pressão arterial, aí geralmente geralmente uma queda maior que 30% da pressão arterial normal. Mas pode ter alguns outros sintomas, como uma síncope, né? Uma hipotonia, que pode estar relacionado aí até mesmo essa hipertensão com hipoperfusão cerebral e aí alteração do nível de consciência. Então, essa seria um critério inicial, um dos critérios, né? Então, recapitulando, né? Seria, então, o início agudo ali de um comprometimento mais de pele subcutâneo, né? Uma urticária, um angioedema, né? Associado a pelo menos um, né, comprometimento sistêmico grave, seja respiratório, cardiovascular e gastrointestinal, certo? Isso aí, então, muito bem, resumiu. Qual é o outro? A outra situação é quando você tem uma exposição a um alérgeno conhecido, com desenvolvimento rápido, mesmo na ausência de lesão de pele, de basicamente broncoespasmo, né, hipotensão ou edema laríngeo. Então, teve exposição ali um alérgeno e desenvolveu rápido essas três coisas, hipotensão, broncoespasmo ou edema laríngeo, né, após essa exposição a esse alérgeno, você também vai considerar o diagnóstico de anafilaxia. Tá? Então, não necessariamente uma anafilaxia você precisa, e aqui acho que é um dos casos que acaba confundindo muita gente e que passa muitas vezes despercebido. Então, cuidado nesses casos, porque nem sempre você vai ter comprometimento cutâneo, né? A gente acha que é obrigatório, mas não é. Porque sempre quando a gente fala anafilaxia, você já pensa aquelas lesões de pele difusa, com aquele inchaço, e o que a gente geralmente pensa que mais vê realmente é esse exemplo clássico, né? Começa com as lesões de pele e o mais temoroso aí, que é o edema de glote, né? Então, aquela pessoa que começa a ter dificuldade para respirar, aí tem muita gente que só pensa nesse momento na anafilaxia, né? Mas não, lembrar desses outros critérios aqui, que também são importantes para não passar nenhum diagnóstico. E eu acho que esse segundo aqui, né, é importante a gente pensar também, principalmente em pacientes que estão internados, né? Às vezes aconteceu, ficou hipotenso, um broncoespasmo do nada, não tem nenhum histórico, recebeu um antibiótico antes, alguma medicação, né? Sim. Então, acho que vale a pena para ligar o alerta, porque a gente nunca pensa nisso. Né? E às vezes, nos pacientes internados, às vezes é mais difícil você pensar muitas vezes num diagnóstico de anafilaxia, né? Porque nem sempre vem com aquela história clássica que foi uma exposição a algum alérgeno, né? Às vezes é algum medicamento ali que a pessoa acaba se sensibilizando e desenvolve a reação, né? Então, realmente é importante lembrar desses casos nos pacientes internados, que muitas vezes acaba sendo, inclusive nos pacientes graves, né? Às vezes que não vão conseguir trazer, às vezes, sintomas mais específicos. Então, pacientes às vezes estão entubados, você vai mais avaliar pela variação dos sinais vitais, então às vezes a queda na pressão. Então é importante saber bem esses critérios diagnósticos. Então, como eu disse, são critérios clínicos. Existe algum exame laboratorial que possa me ajudar no diagnóstico? Não é utilizado de uma maneira rotineira, né? Mas você pode fazer a dosagem da triptase, que é um exame que
ela aumenta, né, pela degranulação ali dos mastócitos, aumentaria principalmente logo uns 15 minutos após a exposição, após o início dos sintomas, né, até umas 3 horas. Você poderia coletar esse exame, que seria mais para fazer um diagnóstico diferencial, se você tem alguma dúvida, entre outros diagnósticos que poderiam levar a reações sistêmicas também importantes. Então, às vezes uma hipotensão, você acha que ficou em dúvida se foi por uma reação anafilática ou não, essa coleta desse exame pode te ajudar. E se tiver normal, exclui? Não, se tiver normal, não exclui. Então, por isso que a gente sempre enfatiza que o diagnóstico é clínico, né? Mas, em alguns casos, a dosagem da triptase, se tiver elevada, ela pode te ajudar a confirmar o diagnóstico. Agora, se ela estiver normal, também não dá para excluir. Exato. Então, isso basicamente seria como que é o diagnóstico, né? Aí a gente falando da apresentação clínica, basicamente envolve muito os critérios diagnósticos, né? Porque Exato. é um diagnóstico clínico. Então. Mas quais são os sintomas aí que a gente vê, Bi? Então, lembrando, né, que as reações aqui é chamada anafilaxia, né, desde as reações leves até as reações mais graves e potencialmente fatais, né, que ela tem sempre marcado por esse início súbito, né, teve ali a exposição a um agente e tem um início ali de segundos a horas, de minutos até horas após a exposição. E também podem acontecer aquelas reações bifásicas, onde a gente tem uma melhora inicial, pode ter uma melhora inicial, e depois, entre 8 a 12 horas, volta a ter piora dos sintomas, certo? Sim. Então isso é importante de observar, porque às vezes você acha que já melhorou ali, às vezes estabelecendo um tratamento inicial, mas depois só de 8 horas, muitas vezes você tem essa reação bifásica aí da anafilaxia e pode piorar de novo, né? Exato, então aqui também tem a importância da gente manter o nosso paciente em observação por esse período, né, porque pode ter essa reação. Então, sobre os sinais e sintomas, né, como o Matheus já falou, a gente pode ter muitas apresentações, né, e aqui, então, só para trazer mais ou menos o que a gente tem de mais prevalência, né, nos casos de anafilaxia. Então, a gente tem muito prevalente comprometimento cutâneo, né, em 90% dos casos acontece comprometimento cutâneo, principalmente com urticária e com angioedema, que a gente vai colocar as imagens no Instagram, porque é uma coisa muito visual, né, então é importante quando a gente vê, para depois, quando bater o olho, saber reconhecer. Mas também, além do principal, da urticária e do angioedema, pode ter só erupções cutâneas, né, como um rash, como um eritema, que pode acontecer ali de 45% a 55% dos casos, né, e também ali numa porcentagem mais, um pouco mais rara, né, ali 2 a 5% a gente pode ter só prurido sem nenhum rash, sem nenhuma mancha na pele, né. Então, ali falando mais da parte respiratória, os sintomas respiratórios, lembrando, acontecem ali de 40% a 60% dos casos, então, embora ele aconteça na maioria dos casos, existem muitos casos onde ele pode não aparecer, então não é obrigatório, a gente tem muito medo ali, principalmente do edema de glote, né, do edema de laringe, mas também ele não é obrigatório acontecer, certo? Então, falando dos respiratórios aqui, principalmente isso, né, a gente pode evoluir com edema de glote 50% a 60% dos casos. Tem muita prevalência também de dispneia, tosse, de sibilo, né, fazendo ali um broncoespasmo, de 45% a 50% dos casos. E também tem aquele número menor que pode ter um quadro semelhante a uma rinite alérgica, né, ali com coriza, obstrução nasal, espirro, pode ter uma irritação ocular, também um lacrimejamento, né, uma hiperemia conjuntival. Bem inespecífico, né, às vezes, né? Muito inespecífico. Isso aqui pode ser um sinal sintoma de anafilaxia. Então, e também é descrito, né, só para a gente ter, que os casos que evoluem para uma obstrução de via aérea alta, né, eles podem começar ali com uma tosse, uma rouquidão, isso pode ser um fator preditivo ali de obstrução de via aérea, então vale a pena acender a nossa lanterninha ali para observar esses casos, tá? Da parte cardiovascular, então a gente tem aqui mais ou menos de 30% a 35% dos casos,
evolui com comprometimento no geral. Pode ter taquicardia, tontura, síncope e, principalmente, a hipotensão arterial e o choque, que é o que a gente não quer que aconteça, né? Da parte, então, gastrointestinal, a gente tem 25 a 30% dos casos que tem comprometimento gastrointestinal, que são inespecíficos, né? Náusea, vômito, diarreia, cólica, mas também aqui lembrando da intensidade dos sintomas, né? Não pode esquecer, não é uma dorzinha que nem precisa de medicação para passar, uma dipirona passa, um vômito perdido, né? A gente aqui já é uma coisa mais intensa mesmo, uma dor intensa, que o paciente está lá com uma dor importante, com vômitos um atrás do outro, né? Então, lembrar que tem a parte gastrointestinal também. E ali, fora disso, né, a gente tem descrito também de 5 a 8% dos casos com uma cefaleia e até de 1 a 2% dos casos crise convulsiva. Quando você vai pensar em crise convulsiva, ser por anafilaxia? Aí fica complicado. Eu acho que eu não pensaria, hein? Eu acho que eu nunca vi também. E a gente tem outras coisas aqui, né, meio que descritas numa porcentagem que nem chega a 1%, né, que seria uma incontinência urinária, cólicas uterinas, né, um gosto metálico na boca, uma sensação de morte iminente, uma desorientação, é muito inespecífico, né. Sim. Então aqui é só pra gente ter uma noção de como é rico, né, de como as apresentações clínicas podem variar. Muito variável. Uhum. Acho que a mensagem aqui que é para a gente pensar em outros sintomas, porque, como a gente já falou, a imagem clássica que fica na nossa cabeça é aquela paciente com as manchas de pele com edema de glote, né? Mas lembrar desses outros sintomas é importante. Que podem acontecer também, lembrar, né, que o cutâneo, ele, como tá aqui, né, 90% dos casos ele acontece, mas 10% é muita coisa, né? Então, a gente tem que lembrar que pode acontecer, não é obrigatório. Eu já vi muita gente falando que se não tem lesão de pele, não é anafilaxia. A gente vê que não é bem assim, né? Isso. Muito bem. Bom, então... E aí, Matheus? Passando agora para os fatores de riscos. Então, assim, quais pessoas têm maior chance de desenvolver uma anafilaxia, né? Isso é bem variável, né? A gente sabe que crianças pequenas têm um maior risco, principalmente porque muitas vezes elas não descrevem os sintomas, né? A criança não vai chegar contando que está lá com coceira ou que está com falta de ar. Então, é um fator de risco tanto para você conseguir identificar, né? Como para essa criança evoluir grave mesmo. E você, muitas vezes, iniciar o tratamento de uma forma mais tardia, né? Uhum. Outra população também que dá sempre muito trabalho são os adolescentes, né? Porque a gente sempre sabe, né, que tem aqueles comportamentos mais de risco, às vezes o adolescente é rebelde. Acho que vale frisar muito aqui, né? A gente, esse comportamento dos adolescentes, ele é importante porque às vezes eles têm alérgenos conhecidos e que eles acham que são imortais, estão ali naquele período, né? Não vai dar nada. Então, e eles se expõem mesmo sabendo do risco, então mesmo assim, aqui tá o pior risco nos adolescentes. Vai lá e come do mesmo jeito, né? e na criança, principalmente, os alérgenos, né, o antígeno que geralmente gera anafilaxia são principalmente alimentos. Claro que isso varia de acordo com a idade, mas geralmente são alimentos, né? E algumas doenças concomitantes que podem levar a um maior risco de a pessoa desenvolver. São fatores de risco. São fatores de risco mesmo. Então, aquela pessoa que já é mais alérgica mesmo, já tem essa reação alérgica aí mais exacerbada, né? Então, pessoas com rinite, que tem muitas vezes um eczema na pele, asma, mastocitose, né, que é uma doença aí dos mastócitos, até mesmo doenças psiquiátricas podem estar relacionadas aí com um maior índice de desenvolvimento de anafilaxia, né? Uhum. E a gente tem que lembrar também das medicações, né? Descritas, a gente tem maior risco principalmente com anti-inflamatórios, né? Não esteroidais em crianças, mas também com beta-bloqueadores, com IECA, com álcool, com uso de drogas. A gente fala, nossa,
Mas álcool e drogas na população pediátrica, infelizmente, não Com os estamos adolescentes isentos, aí, né? principalmente, né? Temos os adolescentes, infelizmente, uma população que não está isenta, né? Ela pode estar exposta, às vezes até criança pequena, né? A gente já vê Sim, casos de criança que tem aquilo ali ao acesso e não sabe o que é, coloca tudo na boca, né? Então, infelizmente, temos que pensar nisso aqui também. com certeza. E temos alguns cofatores, né, que também podem ser relacionados a fatores de risco, que são exercício físico, é descrito, exercício físico que desencadeia anafilaxia como fator desencadeante, infecções também são fatores de risco, estresse psicológico mesmo, período pré-menstrual, né, alterações, qualquer alterações ali na rotina diária, são também descritos como fatores de risco. Tudo situações que aumentam, né, a chance da pessoa desenvolver anafilaxia, né? Então, às vezes, não é só a exposição ao alérgeno simplesmente, mas é o momento que a pessoa está, né? Pode levar aí a anafilaxia. E aí, Matheus, fala um pouquinho pra gente do porquê que isso acontece. Então vamos passar rapidamente pela fisiopatologia, porque Não é o objetivo nem é o principal do episódio. objetivo, e acho que os alergômonos aí podem falar muito mais sobre isso. Mas são reações muito variáveis e de causas diferentes, né? Então, nem sempre a gente consegue explicar exatamente o porquê que ocorre a anafilaxia, mas a gente classifica basicamente em 3 tipos, né? Que seria aí por causas alérgicas, a anafilaxia imune, as não imunes e as idiopáticas, né? Então, as imunes seriam por quadro alérgico mesmo, né? E o mecanismo, né, dessa imune mais comum seria o IgE mediado, né? Essa imune a gente separa no IgE mediado e no não IgE mediado, né? E aí você tem as não imunes, que não estaria necessariamente relacionado a gatilho do sistema imune mesmo. Seria uma reação desenvolvida diretamente, né, muitas vezes. Às vezes por ativação direta dos mastócitos, ou nesses casos, por exemplo, por gatilhos, por exemplo, no exercício físico, alteração de temperatura, tudo isso também poderia ser gatilho para você ter a reação anafilática, né? E teria também as idiopáticas, que você não consegue explicar exatamente qual o mecanismo ali que gera toda a reação anafilática. Mas a mais comum mesmo seria a reação anafilática imune IgE mediada, né? E acho que aqui o interessante só da gente entender a fisiopatologia e que ajuda a gente a correlacionar com a apresentação clínica é entender qual que é a lógica do organismo em ter essas reações, né? Então, o que acontece é o organismo ele é exposto a um antígeno, uma substância estranha, que para ele é estranha e que ele considera como ameaçadora à vida. E a ideia do organismo é se fechar contra essa substância estranha, né? E aí você vai liberar, você vai ter... isso, na verdade, acontece geralmente com uma sensibilização prévia, né? Porque você tem, quando o antígeno... quando o organismo entra em contato ali com o antígeno, geralmente você tem um reconhecimento aí pelo linfócito B, né? E o linfócito B, ele faz uma sinalização para os mastócitos, né? E isso faz com que haja acúmulo ali de grânulos, né? Nesses mastócitos, que seriam grânulos de histamina. E aí esses grânulos eles ficam meio que armazenados ali na superfície da célula do mastócito. E aí quando tem uma nova exposição a esse alérgeno, aí que gera aquela reação em cadeia com liberação aí desses grânulos e aquela liberação maciça, né, de histamina. Esse é o mecanismo imune aí mais comum. E aí você tem essa liberação aí desenfreada de histamina, leucotrienos, prostaglandinas, né? E aí eles vão atuar sistemicamente, né? Com qual objetivo? De se fechar para evitar que esse alérgeno entre no organismo. Então, pensando no sistema respiratório, o que ele vai fazer? Vai se fechar.
Então leva o quê? Edema de glote para tentar expulsar esse alérgeno, broncoespasmo, né? Broncoespasmo grave, aí começa a sibilar, aí a criança, né? O adulto também, começa a ter falta de ar, taquipneia. Então, tudo isso aí começa a aumentar a produção de muco, tudo para evitar que o alérgeno fique, né? Para tentar expulsar mesmo esse alérgeno. Então, isso no sistema respiratório, que seria a ação aí da histamina, né? No sistema gastrointestinal, né? Ele também vai tentar se fechar, né? Ou expulsar aquele alérgeno. Então, começa a ter contração peristáltica, né? Que muitas vezes pode gerar dor abdominal, vômito, diarreia, que é para tentar realmente eliminar esse alérgeno. Então, é uma reação bem característica aí nessas reações anafiláticas, o envolvimento gastrointestinal. E não necessariamente a gente vê que se o alérgeno ele entra, né, o antígeno entra por via intestinal, você pode observar isso, mas não necessariamente. Às vezes você tem um alérgeno que entra pela via respiratória, mas pela reação sistêmica você também tem reação gastrointestinal, né? Uhum. Porque justamente é uma reação desenfreada e sistêmica, né? E na pele, o organismo não tem como se fechar, né, contra na parte cutânea aí pro alérgeno. Então a ideia é você permitir que mais células de defesa cheguem ali na pele, e aí gera uma vasodilatação periférica, né? E essas lesões da pele características que é justamente para o sangue chegar mais ali e as células de defesa chegarem ali para combater esse alérgeno, né? Então aí começam os sintomas que a gente vê, a urticária, o angedema, que é tudo decorrente dessa vasodilatação periférica, que é característica da ação principalmente da histamina na pele, né? E também no sistema cardiovascular, né? Como eu disse, a histamina ela vai ser um potente vasodilatador. E aí, com essa vasodilatação, o mais frequente, como a gente sabe, né, que a PA depende tanto do débito cardíaco e da resistência vascular periférica, se eu tenho essa vasodilatação, a tendência é que eu possa ter uma hipotensão. E muitas vezes, com um mecanismo compensatório, eu posso ter taquicardia, de uma maneira reflexa a essa hipotensão, eu posso ter baixa perfusão cerebral, e aí posso ter síncope, alteração do nível de consciência. Então, acho que toda essa fisiopatologia aqui, acho que é interessante só comentar para tentar explicar e para facilitar esse entendimento do porquê que leva a toda essa apresentação clínica, né? Comprometimento de tantos sistemas, né? Isso. E acho que é isso. Acho que essa parte da fisiopatologia aí passando bem por cima, só para a gente entender exatamente por que é uma reação sistêmica, mesmo que um alérgeno, a exposição de um alérgeno seja por via cutânea, ou por via respiratória, ou por via gastrointestinal, ela pode apresentar reações que não estão exatamente Relacionadas à via de acesso, né? O comprometimento não depende da via de acesso. Isso, exatamente. Bom, mas e aí? Agora a gente já falou aí da apresentação, de como a gente faz o diagnóstico. Vamos para a parte, acho que principal. Facinho, né? Diagnóstico fácil de fazer. E aí, como é que a gente trata isso, então? A gente identificou... Então, tudo isso foi para chegar aqui, né? Para não deixar essa criança morrer, né? Então, o que a gente vai fazer? Então, para vocês aí saberem lidar com esses casos, né? E aí não vão deixar de perder alguns diagnósticos nesses casos, principalmente que a gente já frisou aqui, que são as situações que às vezes a gente não pensa em anafilaxia. Então, acho que isso... Vamos começar a pensar. A gente tem que martelar aí, para vocês não esquecerem, que foi justamente o caso do Zezinho que a gente resolveu trazer aqui, né? Calma, a gente vai chegar no Zezinho. Vamos chegar no Zezinho, vai. Então fala aí do tratamento. Tratamento, né? Então aqui, primeira coisa, o que vai mudar o prognóstico, né? O que vai alterar o desenvolvimento da doença aqui, que é a adrenalina intramuscular, certo?
é uma coisa que a gente nunca vai deixar de fazer. É a primeira coisa que a gente vai fazer. Pode pôr grandão assim na tela. Pisca, adrenalina e M. Adrenalina intramuscular. Tan. Então, isso aqui que vai alterar o prognóstico, né? Então, precisamos fazer adrenalina e M. Sempre, sempre. Vai ser sempre M? Sempre M. Ah, depois a gente fala sobre, sobre outras maneiras, mas aqui eu fiz diagnóstico, minha primeira abordagem vai ser intramuscular, certo? Ah, mas o paciente tem acesso. É intramuscular. Intramuscular. Então, adrenalina e M. Adrenalina e M. Você sabe que até eu vi alguns estudos que mostram tentativas de você usar a adrenalina EV, mas comparativamente, né, isso numa abordagem inicial, né, em bolos, efeitos de maior risco, né, como alteração cardiovascular, alteração de perfusão de coronária, são maiores do que se você fizer pela via intramuscular. Então, o mais seguro mesmo que o paciente tenha acesso, como você disse, é fazer a adrenalina intramuscular, que seria aí para contrapor os efeitos mais rápidos da estamina mesmo, né? Teria esse efeito antagonista, né? Então, exatamente para isso, né? O que a gente vai fazer com a adrenalina? Vai usar para antagonizar o efeito da estamina, né? Então, aqui a gente vai usar tanto do efeito alfa como do efeito beta adrenérgico, né? O alfa fazendo mais uma vasoconstrição, ali diminuindo o edema de mucosa, obstrução das vias aéreas superiores, melhorando a hipotensão, né? Diminuindo a urticária, o angioedema. E no efeito beta adrenérgico aqui, a gente vai usar o papel inotrópico dela, vai melhorar o fluxo coronariano, vai também ter um papel ali como broncodilatador também, né? Diminui também a liberação dos fatores inflamatórios pelos mastócitos, pelos basófilos, né? Então, assim, lembrar sempre começar a primeira coisa, independente do que estiver acontecendo, primeira coisa sempre vai ser a adrenalina intramuscular, certo? E quais seriam as medidas iniciais aqui, então, Matheus? Já peguei, antes de qualquer coisa, já taquei a adrenalina. Se vê um quadro clássico para você, que você já identifica rapidamente como uma reação anafilática, já faz a adrenalina em M, né? Porque aqui realmente o tempo é crucial para você evitar uma piora desse paciente, né? Mas claro que às vezes você vai precisar de elementos na história, então nem sempre é uma coisa escancarada, já chega assim para você, já assim, escrito anafilaxia, né? Não, então às vezes você precisa fazer o atendimento inicial para você identificar. E aí, você vai avaliar, né? Aqui é sempre até importante a gente avaliar e relembrar do nosso primeiro episódio, né? Se você acha que a criança está mal, tem sinais ali de gravidade que te comovem, né? Essa criança já ganha o MOV. Se comove, ganha MOV. Então já vai lá para monitorização, oxigenoterapia se precisar, o acesso venoso também se precisar. E aí você vai avaliar, porque às vezes essa criança chega para você com uma obstrução de via aérea. E o que a gente viu lá na avaliação inicial, que o A é mata fundamental primeiro. e mata rápido. Então, às vezes, você já precisa agir nesse momento. Porque, às vezes, nem mesmo a adrenalina intramuscular age tão rápido, porque, às vezes, o paciente já chega em uma franca insuficiência respiratória. E, às vezes, com edema de glote, você não consegue nem ventilar esse paciente. Aí, às vezes, você precisa já garantir uma via aérea definitiva. E, às vezes, até é difícil, né, nesses casos. Então, realmente, são quadros aí que são assustadores mesmo para a gente atender, que o objetivo é sempre... São os maiores desesperos ali, né? Evitar essa situação, né? É importante ter essa avaliação inicial e garantir a sequência do atendimento inicial. Então, respeitando sempre via aérea, a respiração, circulação e por assim vai, né? Volta aí no episódio 1 para você relembrar todo o episódio, toda a avaliação Não vou inicial. deixar o Matheus falar tudo de novo. Eu falei várias vezes na outra aula, então não vou falar de novo agora. E aí sim, você identificando a anafilaxia pelos critérios diagnósticos, você faz a adrenalina intramuscular.
E Qual é a aqui, dose? tá, vou falar, mas antes disso, lembrar também que é uma coisa que às vezes passa despercebido é tirar a exposição ao alérgeno, né? Então, Uhum. isso pode ser de maneira variável em o alérgeno, mas às vezes a criança está lá e ainda está comendo alguma coisa, ou foi uma exposição de algum alérgeno na pele, então você tem que limpar. Ou durante a infusão de alguma medicação, algum Se é antibiótico, alguma você pausa, medicação, né? aí você pausa a medicação. Então isso é importante também, senão não vai adiantar nada você ficar fazendo adrenalina intramuscular. E aí, como é que a gente faz, né? Geralmente a gente vai fazer, né? E vamos dizer assim, sempre fazer no vasto lateral da coxa para não confundir, né? Na via intramuscular. E a dose, qual que é a dose para a gente não esquecer? 0,01 miligrama por quilo. Isso, muito bem. Sim, 0,01 miligrama por quilo. São 2 zeros, tá, gente? 2 zeros. E eu diluo. Intramuscular, Vocês né? diluem? E aí, vai diluir? Não, Não. é puro, tá? Aí sempre uma coisa que eu fiquei quebrando um pouco a cabeça para entender essa diluição, né? Que é 1:1000, né? Que seria aí 1 miligrama por ml, né? Então, essa diluição que é a dose da adrenalina pura, né? Então, 1 miligrama por ml, que seria aí 1 miligrama em 1000 microgramas em 1 ml. 1000 microgramas em 1 ml. Isso. E... Ele confunde. Mas seria a apresentação da adrenalina pura, né? Uhum. Se você dilui para dose de parada, por exemplo, que é 1:9, aí seria 1:10.000. Né? Então aqui não tem confusão. Pegou lá a adrenalina pura, 0,01 por quilo e faz. Então, 10 quilos eu faço 0,1 miligramas, que é a mesma coisa de 0,1 ml. E aí eu posso chegar na criança no máximo a 0,3 miligramas e no adulto a 0,5. Seria Certo? a criança de 30 quilos aí, né? Pra gente ter como base. Isso. Então, de 30 quilos pra cima é 0,3 para todo mundo. Isso. E fora isso, eu posso, se não melhorou os sinais, né? Então, você ainda tem uma hipotensão ou eu tenho um edema de glote ou sinais respiratórios, eu posso ir repetindo a cada 5, 15 minutos, né? Aí você vai reavaliando os sinais, né? Não necessariamente na pele, né? A pele às vezes pode ser um pouco mais tardio para melhorar, mas principalmente sinais aí de gravidade, como a insuficiência respiratória ou sintomas abdominais, né? Ou cardiovascular. E cardiovascular, principalmente a hipotensão, né? O que mais a gente pode fazer além da adrenalina? Então, aí existem outras medidas que são importantes também para você tentar manter ali aquele paciente estável, né? Então, uma coisa interessante de se fazer que é orientada é você levar os membros, né? Para melhorar o retorno venoso. Isso ajuda aí no débito cardíaco e ajuda na manutenção da PA também. Então, essa é uma medida inicial importante. Na avaliação inicial ali, principalmente no C, se esse paciente realmente já está ficando hipotenso, às vezes eu preciso fazer uma expansão com um cristalóide, né? Aí eu faço lá 5, 10 ml por quilo. E a questão aqui depois é você ir reavaliando como é que ele vai respondendo, tanto a adrenalina como a expansão, levando os membros e avaliando a resposta, principalmente aí com relação à monitorização da PA. Que mais? E aí, então, a gente chega, né? Pode chegar nos casos graves, né? Onde as medidas iniciais, elas não são... não conseguem resolver o quadro, não conseguem reduzir a gravidade do paciente, né? Então, aqui sim, onde a gente já chega no famoso choque anafilático, né? A gente pode abrir mão, lançar mão aqui de uma adrenalina endovenosa contínua, porque aqui a gente já tá no choque, né? A gente tá falando de um choque distributivo, né? Então, a gente vai tentar compensar inicialmente com expansão volêmica mesmo, com cristalóide, mas pode ser que seja necessário iniciar a droga vasoativa, que a nossa escolha é a adrenalina, né? E aí é interessante aqui que mesmo a adrenalina que você vai iniciar na veia, ela é contínua. Não é orientado em nenhum momento você ficar fazendo bolos de adrenalina EV. É bom lembrar.
E aí sim, a adrenalina contínua, você vai titulando a dose para avaliar se tem resposta, principalmente com relação à pressão, né? E aí, lembrando das ações da adrenalina, como você disse, tanto o efeito alfa, que seria de vasoconstrição, que ajudaria a aumentar a resistência vascular periférica, isso ajuda a aumentar a pressão, né? E também diminui o edema de via aérea, né? Tem esses outros efeitos, Como mais efeito beta. o efeito beta, que também vai atuar principalmente como inotrópico para ajudar o coração lá a Manter o mandar. fluxo coronário, principalmente. Né? E como eu disse, né, a PA depende do débito cardíaco e da resistência vascular periférica. Então a adrenalina vai ter ação aí Nos dois. nos dois e vai te ajudar a manter a PA. E além disso, né, outras medicações, né, outras medidas que a gente pode usar também, né? Se a gente estiver, por exemplo, diante de uma apresentação clínica com broncoespasmo, podemos usar o broncodilatador, um salbutamol, né, um beta-2 de ação curta. E com a obstrução de via aérea alta, né, dá para tentar, a gente sabe que essa obstrução é causada por edema, né, então a gente pode tentar fazer inalação com adrenalina, para ver se melhora essa obstrução alta até a gente conseguir tomar uma outra conduta aí, né? E também, acho que vale a gente falar aqui da ação dos anti-histamínicos, né? Como costuma ser uma reação alérgica, né? É o predomínio, muita gente quer entrar logo com anti-histamínico e vale lembrar que aqui não vai ser um marcador de prognóstico, né? Ele vai ser mais pra gente melhorar sintoma, né? Ele vai começar a agir um pouquinho mais devagar, ali dentro de 30 a 40 minutos, e vai reduzir o prurido, pode reduzir um pouquinho a lesão de pele, né, que ela demora a passar, mas é mais assim, para alívio de sintomas. A gente pode usar, mas não é um marcador de prognóstico aqui, né? Não comam bola, que todo mundo realmente, é uma reação alérgica, e vão ficar dando antihistamínico, aí vai lá, Não adianta nada. não atrasa a adrenalina, e aí muitas vezes o paciente evolui grave, e aí evolui com edema de glote, que é o que a gente não quer, né? E aí perde o tempo, né? Exato, então ele pode viver um pouquinho com uma coceirinha, se ele tiver com acesso só, por exemplo. E até tem muita contradição em alguns estudos mostrando se realmente você vai fazer mesmo antistamínico, principalmente na anafilaxia, porque muitas vezes eles até podem piorar a hipotensão, né? Exato, acho que principalmente naqueles que a gente está falando de pacientes que já estão mais graves, né? Então, geralmente nesse estado eles não têm como usar via interal, via oral, e os antistamínicos que a gente tem disponíveis para via parenteral são de primeira geração, né? Então, eles podem causar uma hipotensão. E aí, foi por causa da anafilaxia? Foi por causa da medicação? Como é que a gente vai saber, né? Então, lembrando aqui que a gente usa mais, né, só para deixar, seria de fenidramina, 1 mg por quilo por dose, podendo chegar até 50 mg, né? Mas assim, em casos mais leves, sempre que possível usar via oral, a gente vai dar preferência para os de segunda geração, por ter menos efeitos colaterais. Sim, principalmente sedativo, né? O segunda geração não vai ter tanto efeito no sistema nervoso. Não dá a sedação, né? Outra coisa que também sempre o pessoal fica martelando para usar seria o corticoide, né? Então, mas o que a gente vê na verdade é que os estudos mostram que não há nem motivos a favor nem contra o uso do corticoide, né? O que alguns estudos mostram que talvez ele possa impedir o desenvolvimento de uma reação bifásica, né? Ou pelo menos que a reação bifásica não seja tão grave, né? Tão exacerbada, né? Tão exacerbada. Então, o corticoide pode ser que tenha essa atuação. Então, você pode ou não fazer. Então, não ficou como um protocolo utilizar o corticoide. Então, tirar um pouco dessa visão, assim, é uma reação alérgica, eu tenho que entrar com corticoide e antihistamínico. Não. Se tem sinais de que é uma anafilaxia, não perca tempo de fazer adrenalina. Não fica se preocupando aí com corticoide, com antihistamínico. Mas se você for usar, pensando aí nessa reação bifásica, geralmente a gente utiliza o quê? A metilprednisolona, classicamente aqui, que a gente vai usar aí de 1 a 2 mg por quilo. Que mais? Se o paciente usa beta-bloqueador, e aí? Aqui é um asterisco importante, que às vezes até cai em prova, né? Já caiu. Em situações mais específicas, então, se o paciente usa, por exemplo, um beta-bloqueador, ou se você tem uma ação
que não está tendo efeito, né? Você faz adrenalina intramuscular, mas você não observa um efeito adequado, aqui, nesses casos, você pode usar aí o glucagon. Muitos estudos aí mostram que ele tem um efeito que ajudaria como potencializador aí para a ação da própria adrenalina. Então, nesses casos específicos aqui, você poderia utilizar o glucagon. E, para finalizar aí da parte do tratamento, lembrar o que a gente falou, né, no começo. É importante manter esse paciente em observação aí pelo menos 8 a 12 horas. Dos casos leves, né? E quando for grave... Nos casos leves, pelo menos 8 a 12 horas. Quando é grave, aí você provavelmente vai precisar observar esse paciente mais. Mas não vai assim... porque às vezes a resposta é rápida, né? Deu adrenalina intramuscular, o paciente melhora. Mas não vai cometer o erro de já liberar esse paciente, porque ele melhorou. Observa mais um tempo, por quê? O risco da reação bifásica. Então, pelo menos umas 8 horinhas ali, se foi leve, e aí ficou tudo bem, aí sim você pode mandar esse paciente para casa. Aí você avalia se está com muitos sintomas cutâneos, que incomode, aí dá o antihistamínico para casa, né? E aí, corticoide também seria discutível, mas lembrar desse período aí de observação. Certo. Então, como é que a gente faz, então, né, com o paciente depois que que a gente já tratou, que ele já melhorou, né? Como é que a gente faz o segmento dele, né, para principalmente prevenir uma nova crise, né? Uma nova anafilaxia. Então, é importante que esses pacientes, né, eles sejam encaminhados para o alergista depois, né? Eles precisam passar por uma avaliação. E a gente também precisa orientar essa família a como reconhecer possíveis sinais de um novo quadro de anafilaxia, para que eles possam precocemente procurar o serviço de saúde, né? Além disso, a gente precisa também orientar a escola, né? Vale a pena a gente orientar a escola, mandar uma notificação, mandar até por escrito, né? Em caso esses são os possíveis sinais, precisa entrar em contato com a família, ou então precisa já levar para o serviço de saúde, o que tem que fazer agora, né? Até porque a maioria dos casos em que há exposição aos alérgenos não ocorre no hospital, né? Ocorre em ambientes públicos, então na escola. Então, a orientação e conscientização da população em reconhecer muitas vezes alguns sinais mais específicos de anafilaxia também faz parte da prevenção, né? Sim. E também existem, né? Existem internacionalmente. Aqui ainda estamos caminhando. Existem os autoinjetores de adrenalina, né? Que a gente fala. As canetinhas lá, né? As canetinhas, né? Não vou falar marca. Mas, infelizmente, para comprar direto no Brasil, a gente ainda não tem, né? E... Só importado. Só importado. Então, isso aqui, para quem tiver condições, também vale a pena, principalmente nos casos mais graves e com... Recorrências, né? Com recorrências e com o agente identificado que seja mais difícil da gente tirar completamente ali, né? Excluir completamente a exposição do agente, né? Então, mas isso também já fica mais para cargo do alergista, né? Saber que existe, que dá para usar. E acho que vale a pena a gente também colocar o alerta aqui de, se não houver a possibilidade, não cair na besteira de querer fazer aquelas misturinhas caseiras, né? Vou pegar a ampola ali do hospital, vou mandar uma seringa. Não façam isso. Não façam isso. Geralmente o uso não vai ser correto, vai ter outro efeito colateral muito além do que a gente espera. Então, deixe para usar a ampola de adrenalina dentro do serviço de saúde, né? Sim, com para certeza. usar em casa, existem dispositivos próprios para isso, para quem tem condições de adquirir, né? Isso aí. Bom, então acho que agora finalizamos aí a questão da prevenção também. Acho que a gente pode voltar. No caso, Vamos lembrar do Zezinho. Esqueci do Zezinho. Com esse tempo todo agora, o Zezinho já está ali. O edema de glote já está saturando, meu Deus. Não, a gente deixou alguém cuidando do Zezinho enquanto a gente falava, tá bom? Bom, e aí, o Zezinho tem anafilaxia? Poxa, mas ele não tá com desconforto respiratório? Ou ele tá? Como é que ele tá agora? Ele tá ali esquecido no canto? Agora tá, né?
Mas ele chegou só com quadro cutâneo, né, de pele, e com a dor abdominal. E uma dor E abdominal começou a vomitar no caminho. intensa, e começou a ter já um episódio de vômito. Então aqui já acende o alerta, né? Depois dessa aula aqui, você tem que saber, já tem que acender esse alerta que você, né, está diante de um caso de anafilaxia, né? A gente já consegue fechar o diagnóstico clinicamente aqui de uma anafilaxia. Por quê? Ele tem o envolvimento cutâneo, né? E já tem sinal gastrointestinal. Grave, né? Gastrointestinal intenso, Grave. né? Tem uma dor importante. Dor importante abdominal. Então, nesse caso aqui, já é indicado você fazer adrenalina intramuscular. Então, não perder tempo aqui com o Zezinho e já dá lá uma agulhada no vasto lateral da coxa dele. E ele pesou 20 quilos, né, que a gente falou. E aí, qual que é a dose? Quanto que faz? Vamos dar... 20 vezes 0,01. Divide por 100, que é mais fácil. Então, vai dar 0,2 miligramas. Você vai lá e faz É igual a 0,2 ml, lembra, né? 1 miligrama por ml, para não errar. Adrenalina pura. E claro, né, todo o atendimento ali da urgência vai ficar monitorizado, oxigênio. Tudo que a gente já falou. Né? E aí já falamos aí, não vou ficar repetindo de novo, porque eu gosto de repetir, mas... Mas, então, só retomando aqui, que o principal é que Zezinho tá com anafilaxia. E a gente mas a mãe dele vai chegar, poxa, doutor, mas ele já comeu camarão. O que acontece? Mas ele comeu não e não tem teve alergia, não. já comeu. E aí? Então, a lembrar, ó, tá vendo? A fisiopatologia não foi à toa. Então. Lembrar que existe a sensibilização prévia, né? Quando existiu ali a exposição do antígeno pelo linfócito, e aí o linfócito foi lá comunicando com o mastócito ali, e ele foi guardando aqueles grânulos lá de histamina. E aí, quando tem essa sensibilização e uma nova exposição, aí que gera aquela liberação desenfreada de histamina. Exato, então, lembrar que é necessário ter uma sensibilização prévia, né? Então, essa história de, já comeu, não passou mal, isso aí não pega, né? Então, precisa ter sido exposto e ter sido reexposto para daí ter a relação anafilática. É isso aí. Mais alguma coisa? Eu acho que a gente foi recapitulando bem bastante coisa, né? Não, acho que é isso, né? Acho que vale lembrar, acho que mais para acender a luzinha ali para os casos onde não tem envolvimento respiratório, né? O cutâneo, lembrar que ele é muito importante, ele é muito prevalente, mas ele não é 100%, que não, se não tiver comprometimento cutâneo, não é que descarta, né? Então a gente tem que pensar também, acho que é aí que é o mais difícil, né? Quando não tem envolvimento cutâneo. Sim. Mas aí geralmente já traz aquela história já de um alérgeno conhecido, né? E geralmente... Nem sempre, né? Nem sempre, mas mais classicamente aí, principalmente quando não tem envolvimento cutâneo, geralmente acaba trazendo essa história aí de ter exposição e logo após a exposição o desenvolvimento, né, do quadro respiratório, broncoespasmo, ou o edema de laringe, ou a hipotensão. Né? Exato, é um quadro súbito, né? Ele tem um início súbito, então a gente tem que pensar nisso. E acho que a gente esqueceu de falar também, né, principalmente os pacientes internados, da exposição a látex, né? A reação anafilática a látex, ela vem aumentando a incidência, tem ali um predomínio maior naqueles pacientes com mielomeningocele, com espinha bífida, né? Sim. Mas tem sido muito descrito, então é bom a gente pensar, lembrar disso, que às vezes é só uma luva ali que tá usando e fala, nossa, como que veio, o que desencadeou essa crise? Pode ter sido só a luva de látex. E muita coisa no hospital é de látex, então aí tem até aquelas salas látex free, isso é interessante mesmo. Bom, então acho que vamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Papo Ped. E aí, a gente falou bastante coisa, né? Mas acho que a gente foi mais direto do que da outra vez. Né? Fala aí, pessoal, foi esclarecedor para vocês? Vocês vão começar a pensar mais em anafilaxia agora? Isso aí, deixa nos comentários pra gente aqui o que vocês acharam. Se tem alguma dúvida, também comente aí, que depois a gente vai tentando responder também, né? Aos especialistas, né? Aos imunologistas aí, se quiserem ajudar. Trazer contribuições. Contribuir com seu conhecimento, sejam muito bem-vindos, né? A gente aceita também. Então... É isso. É isso. Obrigado aí por acompanharem e até o próximo episódio. Estão todos convidados a nos acompanharem. Próxima terça-feira. Tchau! Tchau, pessoal!